Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Juliano Lopes, consultor expert em segurança de alimentos, e hoje eu vou falar sobre um conteúdo que aparentemente é simples de diferenciar, mas que geralmente causa confusão na cabeça das pessoas e que eu já recebi algumas solicitações de esclarecimentos. Validação, monitoramento e verificação costumam ser confundidos pelo fato de certa forma, terem natureza semelhante. Ou seja, eles envolvem observações ou medições e requerem análise dos resultados. Então, vamos esclarecer essas diferenças entre eles, começando pela validação, que vem antes dos outros dois conceitos. E aí já surge uma primeira dúvida, pois em muitos sistemas a validação é a atividade final, é a etapa final. Porém, se tratando de segurança de alimentos, a validação é a obtenção de evidências de que as medidas de controle são capazes de ser eficazes contra um determinado perigo significativo à segurança de alimentos. Por isso, a validação deve vir antes dessas medidas de controle serem implementadas, pois é necessário que se comprove que aquela medida de controle selecionada ela tem a capacidade para entregar o resultado pretendido. Como exemplo, eu costumo citar uma etapa de pasteurização, onde se utiliza o binômio tempo e temperatura como monitoramento. Geralmente, como as análises de microbiologia demoram para ter os seus resultados, esse binômio que você estabelece como ideal para a eliminação dos micro-organismos, ele deve ser validado com uma certa antecedência, para que eu confirme a sua eficácia. Ou seja, você comprova por outro meio que as medidas de controle foram capazes de ser eficazes. Outra dúvida comum é com que frequência eu devo realizar um estudo de validação. Bem, em primeiro lugar, novamente, é importante frisar que um estudo de validação deve ser feito sempre, antes de você implementar suas medidas de controle. Então, o que é que eu digo? Programe a sua validação sempre ao projetar suas medidas de controle ou uma combinação delas. E as revise sempre que essas medidas de controle forem alteradas. Portanto, não há uma validade estabelecida para um estudo de validação. O que acontece é que, às vezes, algumas empresas estabelecem prazos por sua conta, né? Então, mesmo não tendo havido mudança nenhuma na sua medida de controle. E aí elas determinam que vão revisar a cada 3 anos, a cada 5 anos, mas isso não é uma obrigação estabelecida em norma, né? Agora, uma vez que eu evidenciei que minhas medidas de controle são eficazes para controlar determinado perigo, eu devo garantir que elas sejam aplicadas adequadamente. E isso é feito pela próxima etapa, que a gente vai esclarecer, que é o monitoramento, que é uma atividade que vai determinar o status do sistema. E no contexto da segurança de alimentos, é a condução de uma sequência planejada de observações ou medições para avaliar se um processo está operando como pretendido, né? E é importante frisar que o monitoramento deve ser aplicado enquanto a atividade ou operação estiver acontecendo, ou seja, durante ela. E ele deve fornecer informações para que sejam tomadas ações em tempo de corrigir o processo antes que um desvio aconteça, né? Como exemplo de um monitoramento, eu costumo citar a etapa de detecção de metais, onde você monitora a eficiência do equipamento detector de metais na retirada do que ele é proposto a fazer, a retirada de contaminantes metálicos, né? Para esse monitoramento, se estabelece limites críticos, né? E aí, nesse exemplo do caso da detecção de metais, é muito comum usar os limites da RDC 14, né, que trata de contaminantes de alimentos, como limites críticos, né? Então, você estabelece esses limites a serem controlados por instrumentos calibrados, que são os corpos de prova padrão, a uma determinada frequência. E quando o processo tender ao desvio, ou seja, sair dessa faixa especificada dos limites, que no caso do nosso exemplo aqui agora é representado pela rejeição de produtos que possam ter esses contaminantes, né, esses fragmentos metálicos acima do limite crítico estabelecido, é nesse momento que devem ser tomadas as ações para corrigir o desvio. Já a verificação
é você comprovar através de evidências que requisitos foram atendidos. É um controle aplicado sempre após a realização de um processo, com o objetivo de confirmar a conformidade dos requisitos de segurança do produto. Como exemplo de atividades de verificação, ainda considerando a etapa de detecção de metais, eu posso citar aí, por exemplo, o cheque dos registros das atividades, da atividade de monitoramento. Então você determina alguém capacitado e com autoridade e autonomia para isso, né? Pode ser um membro da equipe de segurança dos alimentos ou alguém da área de qualidade, por exemplo, né? Essa pessoa com determinada frequência vai na área e confirma se tudo saiu sob controle, se a atividade de monitoramento está sendo realizada corretamente, se o processo está atendendo ao desvio, muitas vezes, se houve alguma necessidade de reprocesso ou de retrabalho, né? Uma outra forma de verificação, ainda considerando essa etapa de detecção de metais, seria você acompanhar mensalmente, por exemplo, né, a incidência de reclamações de consumidores por contaminação física do tipo metálica, do tipo metais presentes no teu produto. Um outro exemplo poderia ser a confirmação da conformidade dessa atividade de monitoramento através das tuas auditorias internas do sistema de gestão, né? Enfim, existem várias possibilidades de atividades de verificação. Então, agora ficou mais claro a diferença entre os conceitos de validação, monitoramento e verificação? Não se esqueça que todos esses procedimentos devem ser documentados e registros devem ser mantidos para que você evidencie a conformidade para qualquer eventualidade ou necessidade futura. Então tudo tem que ser documentado e ter os seus registros. Tá? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o teu like, se inscreve no meu canal e se você quiser continuar recebendo conteúdo de valor na área de alimentos, me acompanha nas minhas redes sociais e baixa o meu e-book gratuito no link da bio no meu Instagram. Um grande abraço e até o próximo.